haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Amém. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas por comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhar o que nada tem, que vós direi louvar-vos-eis, nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tomai e tendo graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que ajuntardes, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Amém. Pode se assentar aí. Você dá uma breve palavrinha e a gente já vai tomar ceia no nome de Jesus. Por que eu pedi para nós lermos a partir do verso 17? Porque todas as vezes que costumeiramente, né, lido esse texto nas ceias, sempre ele é lido do verso 23 em diante, que é onde se encontra qual é o procedimento que se deve ser feito no rito da Santa Ceia. Nós sabemos que a Santa Ceia é o símbolo da nova aliança, né, o novo pacto entre Deus e o homem através do sangue e do corpo de Jesus. Porém, Paulo ele vai advertir que para fazer parte dessa nova aliança, desse novo pacto, que é nada mais, nada menos que uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar, é necessário que observemos um detalhe muito importante, que qualquer pessoa, diz o verso 27, que comer esse pão ou beber esse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E ele, no verso seguinte, o verso 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
E ele vai enfatizar no verso 29 a importância de nos atentarmos para essa condição. Ele vai dizer, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então a condição para fazer parte da mesa do Senhor é não estar de forma indigna. Só que o que acontece muitas das vezes, irmãos, é que o conceito de indignidade que a sociedade tem, que o pensamento contemporâneo tem, que o pensamento religioso tem, não é o mesmo conceito que a palavra de Deus tem. Que o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tem. Porque o conceito de Deus, a matemática de Deus, a lógica de Deus, a sabedoria de Deus, ela é oposta à do homem. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem, que a fraqueza de Deus é mais forte que o homem. Deus tornou a sabedoria do homem em loucura. Deus confundiu a sabedoria do homem. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis, oposta daquilo que, segundo os padrões do mundo, dos conceitos da sociedade e da religião, é considerado como digno, é considerado como útil, como bom, como agradável, como aceitável. Deus, ele escolheu o que é justamente o oposto. Na ótica de Deus, o último é o fraco que é o Forte. O menor que é o Maior. O último que é o Primeiro. O fraco que é o menor que é o Maior. aquele que quer ser o primeiro, ele tem que servir a todos. Aquele que é vil, aquele que é desprezível, que é escolhido por Deus, que é chamado por Deus, aquele que não é, aquele que não tem em si requisitos, qualidades, habilidades, capacidades, que é chamado, para confundir os que pensam que são, que pensam que têm. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês, seguindo esse raciocínio divino, essa ótica divina de ver as coisas, porque Deus não olha como um homem, porque se Deus olhasse como um homem, aquele primeiro filho de Jessé seria ungido por Samuel. Mas o que acontece? Quando Samuel vai ungir o primeiro filho de Jessé, que segundo os padrões humanos, segundo a referência e o modelo da vontade do homem, era aquele perfil de rei semelhante ao de Saul, homem robusto, homem de altura, homem de guerra. Deus fala, não, Samuel, pode parar, não é esse tipo de homem que eu quero, eu não vejo como homem. Você está olhando um estereótipo, você está olhando um padrão segundo a ótica humana, natural, mas eu olho para o coração, e tem alguém que é pequeno, que é franzino, que nunca lutou em batalha, que tem um coração segundo o meu coração, que eu vou ungir aqui nesse lugar. Então, seguindo esse raciocínio, seguindo esse padrão, irmãos, quem que é o digno? Quem que é o digno? É o indigno. É o indigno. O digno é o indigno. O digno é aquele que não se sente merecedor, que não se sente melhor, que não se sente capaz, que não se sente forte, que não se sente pronto, que não se sente apto. O digno é aquele que não vem para a mesa achando que é por mérito, achando que é porque ele fez alguma coisa para merecer, que agradou, que fez com que Deus falasse, não, você pode participar porque você fez por merecer. O digno é aquele que não confia no seu próprio braço de carne. O digno é aquele que não confia na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento. O digno é aquele que não confia na sua própria santidade.
Porque quando Pedro e João vão para a Porta Formosa, encontram aquele homem paralítico lá que pede esmola, e eles falam assim: olha, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E eles entram com aquele homem dentro do templo, aquele homem pulando, saltando, louvando o nome do Senhor, chama a atenção da multidão, e quando a multidão vai para ele, para perguntar como aquilo aconteceu, ele vai apontar para aqueles dois homens, aqueles dois discípulos, ele vai dizer assim: não olhe para nós, como se a virtude ou a santidade que curou esse homem fosse algo próprio, pessoal, peculiar de nós, mas é de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem crucificaste e mataste por mão de injustos, que esse homem se levantou hoje. Aleluia, glória a Deus. Esse é o digno, que na hora que está tudo paralisado, como na vida daquele homem, na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora da necessidade, ele chama a responsa para ele, mas na hora do reconhecimento, na hora da recompensa, ele diz: não olha para mim, não é de mim, não é por mim, não é pelos meus esforços, é por Jesus Cristo. Aleluia. Esses são dignos de vir à mesa do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Paulo, no verso 17, para finalizar, ele repreende uma reunião em torno do altar do Novo Testamento, que é a mesa do pão, de repartir o pão, de uma maneira egoísta, individual e mesquinha. O que torna as pessoas indignas de estar na mesa do Senhor Jesus, o que reprova as pessoas para estar na mesa do Senhor Jesus, sabe o que é? É atitude egoísta e mesquinha. Porque Jesus, ele repartiu o pão e deu aos discípulos e falou assim: ó, fazer isso em memória de mim todas as vezes que se reunirdes em meu nome. Então, todas as vezes que nós estamos em comunhão com a igreja, todas as vezes que estamos reunidos em nome de Jesus, no corpo de Cristo, se não temos entendimento que estamos ali para doar de nós mesmos, repartir o que temos e o que somos com as pessoas, estamos indignos. Aquele povo ia para a ceia do Senhor para tomar a ceia antecipadamente, comer o seu próprio pão, sem pensar no necessitado, sem pensar no pobre, Jackson, sem pensar naquele que não tinha condições, e por causa disso, aqueles que levavam vinho se embriagavam, porque tomavam tudo sozinho, e essa embriaguez física, ela reflete a embriaguez espiritual, sabe por quê? Porque a embriaguez, ela amortece, ela entorpece os sentidos, a sensibilidade, a capacidade de percepção. Alguém embriagado, alguém alcoolizado, tem os seus reflexos amortecidos, tem a sua sensibilidade amortecida. Ele não pode perceber alguém que está fraco, alguém que está fragilizado, alguém que está passando necessidade, alguém que está precisando de um abraço, de um consolo, de uma ajuda, de um socorro, de um amparo do seu lado. Porque ele está se fartando. Ele está pensando só em encher a sua barriga, só no seu próprio ventre, só no seu bem próprio, no seu benefício pessoal. E por causa disso, uns estavam passando fome, uns estavam ficando sem cear, porque não tinham o que trazer para a mesa, e os que tinham não tinham a consciência de repartir. Não entenderam que estar reunido em nome de Jesus é repartir em nome dele. Sim, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. E que isso seja a essência e o fundamento de nos reunirmos para partir o pão. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu ouvi um pregador usar um exemplo bonito, que ele fala dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, e quando eles, frustrados e decepcionados porque as expectativas deles não foram correspondidas, eles esperavam uma coisa de Jesus e Jesus não atinge a expectativa deles, porque eles esperavam que Jesus viesse libertar o povo naquele tempo, estabelecer o reino naquele tempo. Jesus morre naquela cruz, e quando eles estão no meio do caminho, Jesus aparece ali, anda com eles, eles cegos pela frustração, eles não enxergam que é Jesus, e quando eles entram na casa com Jesus, sentam com Jesus na mesa, não conseguem ver que é Jesus, porque a frustração, a decepção, pelo desejo pessoal de ter a sua realização da sua vontade concretizada naquele tempo, não vê que é Jesus. E Jesus, quando ele reparte o pão, os olhos dele se abrem, e Jesus não fica nem para comer.
Ele não fica nem para comer, ele desaparece na frente deles. Ele só foi ali para repartir o pão. Porque sabe o que faz as pessoas ter os olhos abertos? É o repartir do pão. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então que nós viemos repartir o pão aqui, o símbolo da nova aliança, para repartirmos o pão lá fora também. Amém. Amém? Amém. Louvado seja Deus.